Senador Paim, eu sou de uma geração, como o senhor também, que já adulto, não éramos mais crianças, nos assustávamos cada vez que chegava aqui uma missão do FMI. Chegava aqui para dizer o que a gente estava fazendo de certo e errado, e nos assustava, porque as decisões que eles tomassem repercutiriam no dia a dia da vida de cada um da gente, obrigando o governo a cortar gastos, obrigando o governo a desvalorizar ou não a moeda. Passado tantos anos que a gente se livrou disso, agora eu me assusto, e o Brasil inteiro, quando chega aqui uma missão da FIFA. Agora não são mais aqueles que vinham em nome do FMI, agora são os que vêm em nome da FIFA. Os nomes são até muito parecidos, não lembro dos nomes dos que vinham pelo FMI, mas devia ter algum com nome muito parecido com esse Volcker, ou Volcker, que vem aqui e nos assusta. Nos assusta porque o Brasil fica perplexo, incomodado, descontente, querendo saber como andam as obras dos estádios. O que mais me assusta, porém, senador Paim, é que não nos assusta o fato das outras obras desse país não estarem andando com a velocidade devida. E quando eu falo as outras obras, eu não falo as outras obras em função da Copa. Eu não falo as obras ao redor dos estádios. Eu não falo as obras que são feitas para transportar pessoas do aeroporto até a quadra, dos hotéis às quadras. Eu falo as obras que esse país precisa para dar uma virada e se transformar no país dos sonhos que nós temos. Eu falo das obras para que nenhuma família brasileira fique sem água e esgoto na sua casa. Não vem ninguém de fora cobrar pressa na realização dessas obras. E nem nós despertamos para a urgência dessas obras. Vêm de fora nos cobrar as obras da Copa. E nós despertamos que estamos atrasados. Quando é que nós vamos nos assustar diante da vergonha das obras relacionadas à água e esgoto nesse país, que não chega à casa de metade das famílias brasileiras? Não vamos nos assustar, porque já nos acostumamos. Já passou a ser uma coisa natural. Já convivemos com isso, pisando na lama, porque são os pobres que pisam, como se isso fosse natural e inevitável. E aí não vem ninguém da FIFA, nem do FMI, nem de nenhum outro órgão, e nem nós despertamos aqui dentro. Quando é que nós vamos despertar para a necessidade das obras necessárias para que o sistema educacional brasileiro seja compatível com as exigências do mundo moderno e que atenda a toda a população e não só a uma minoria privilegiada? Hoje de manhã a televisão mostrava crianças acordando às 3 da manhã para ir para a escola. Como é que um país deixa que uma criança seja obrigada a acordar às 3 da manhã? Aparece a criança dormindo debaixo de um cobertor no ônibus e dizendo que quando chega na escola ela só pensa em dormir e não aprende nada, até demonstra o desejo de aprender. Quando é que isso vai nos assustar, um pouquinho mais que seja, do que o atraso no Itaqueirão? Por que isso não nos assusta, o atraso nas obras do sistema educacional brasileiro? Que implica não só em construir as escolas bonitas, bem equipadas, mas também contratar professores muito competentes, os melhores jovens do Brasil, e pagar a eles os melhores salários no Brasil. E exigir deles a dedicação que um professor deve dedicar ao ser bem remunerado. Quando é que a gente vai se assustar sem precisar que venha ninguém do FMI, ninguém da FIFA, para exigir o que eles querem e não o que nós precisamos? Quando é que nós vamos despertar para a necessidade das obras de transformar o Brasil em um canteiro de ciência e tecnologia? Nós temos 200 milhões de cérebros. Nesse instante que eu falei aqui, nasceram muitos
outros cérebros, pequenininhos, mas cada um deles com imenso potencial a ser desenvolvido. E esse desenvolvimento é na escola. Quando é que a gente vai despertar que os nossos cérebros nascem e não se desenvolvem por falta de escola? Quando é que a gente vai despertar? Vamos esperar alguém da FIFA, alguém do FMI, um outro órgão qualquer internacional que nos traga essa perspectiva, essa cobrança, essa exigência? Ou nós deveríamos despertar para isso? Em cada cérebro, desses que nascem todos os instantes no Brasil para enriquecer o país ao nascer, eles precisam de ser cuidados, como um jardim, aguado. É a escola que faz isso, mas nós não nos assustamos, porque nos acostumamos. É tão natural o Brasil ter criança nascendo que recebe um carimbo dizendo: você não vai para a escola de qualidade. E alguns pouquinhos deles, conforme a renda do pai e conforme a cidade onde mora, conforme o CPF e o CEP, recebe um carimbo dizendo: você até que pode ter uma boa escola. Quando é que a gente vai despertar para o fato de que uns tendo escola, outros não, a desigualdade vai aumentando e o país vai cada vez ficando pior do ponto de vista da injustiça? Mas nós não nos assustamos. Não tem FIFA, não tem FMI, e aqui, nós vamos despertar para isso? Aparentemente não. E aí viramos um celeiro de alimentos para o mundo, um celeiro de ferro para o mundo, de minerais, mas não um celeiro de ideias, de ciência, de tecnologia, e pagamos um alto preço por isso, porque as economias de hoje são as economias baseadas na ciência e na tecnologia. Quando é que nós vamos despertar realmente para o fato de que nós políticos, estamos desprestigiados na opinião pública, que os nossos eleitores desconfiam de nós, que não confiam no que a gente faz? Quando é que a gente vai despertar para a trágica consequência disso para o futuro do país, uma vez que nós somos os que decidem, daqui depende a legalidade e, portanto, a legitimidade também das nossas ações. No domingo, uma entrevista com artistas, um deles, esse fenomenal artista chamado Ney Matogrosso, que eu duvido que alguém não seja um admirador, ele diz uma coisa que reflete a opinião de muitos e muitos e muitos brasileiros. Ele diz que tem nojo de político. É verdade que ele manifesta uma contradição, porque ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz que a nova lei dos direitos autorais beneficiou muito a ele e aos artistas. Ele esquece que isso foi aprovado aqui. Foi uma lei sofrida, elaborada, negociada, enfrentou muitas forças contrárias, no fim aprovada e beneficia os artistas. Ele esquece isso. Mas ele esquece isso não por algum problema pessoal dele de esquecer. É porque o que hoje se vê realmente são maus feitos nossos, são equívocos nossos. É um divórcio entre o que nós fazemos e o que o povo quer. É um divórcio entre o nosso comportamento e o comportamento que o povo gostaria de ver de nós. São as notícias escabrosas de corrupção, de beneficiamento de pessoas, de locupletação. São as notícias relacionadas à Petrobras hoje, ao BNDES daqui a mais um tempo, à Eletrobras que já se vê. E a gente não se assusta, porque não tem uma FIFA da corrupção, não tem o FMI da corrupção, e aqui dentro nós já nos acostumamos. Nós precisamos, senador Paim, despertar para aquilo que o Brasil precisa tomar consciência para mudar os rumos desse país. Eu lamento que nossa consciência, nossa preocupação dependa de quem vem de fora, seja do FMI, seja da FIFA. Lamento muito essa subserviência, que já teve até um momento em que foi positiva, quando os ingleses proibiram o tráfico de escravos, porque se não fosse isso, o Brasil era capaz de até hoje estar recebendo navios negreiros nos nossos portos, que nós nem despertamos ainda, que são ruins, não funcionam bem, custam caro,
prejudicam as exportações, atrapalham as importações. Felizmente, os ingleses, naquele momento, nos pressionaram e foi aceito que deveríamos parar a importação de escravos vindos da África. Mesmo assim, continuamos por um bom tempo, mas foram os ingleses. Depois veio a FMI, depois veio a FIFA, e aí nós nos preocupamos com os estádios. Aí nós nos preocupamos com a moeda. Mas nós nos preocupamos com as crianças porque não tem um FMI das crianças. Não tem uma FIFA das crianças. Não tem uma FIFA dos doentes, um FMI dos doentes. Não tem uma FIFA, na verdade, de ética. Não tem um FMI de ética. E aí nós convivemos com a tragédia da corrupção, da locupletação, da insensibilidade de cada um de nós nesse país. Eu gostaria de ver a mesma preocupação que se teve e que se tem hoje com os estádios, com as escolas, com os postos de saúde, com as paradas de ônibus. E para terminar, senador, quando é que nós vamos despertar para o fato de que esse país está vivendo duas, não uma só, duas guerras civis? Uma é a guerra civil da violência brutal que assassina 50 mil pessoas por ano. Nenhuma guerra das que estão em andamento nesse país mata tanta gente. A guerra do Vietnã, aquela tragédia que durou anos e anos e anos, no total foram 50 mil mortos americanos. Teve um número muito maior de vietnamitas por causa do poder das bombas americanas. Aqui são 50 mil por ano. E a gente ainda diz que é um país pacífico. Quando é que a gente vai despertar para o fato de que, sim, estamos vivendo uma guerra civil nesse país e que algo tem que ser feito? E não é mandar o exército para as favelas. Porque aí é outro susto que nós não estamos tendo e deveríamos ter. Quando um soldado do exército, por descuido, der um tiro e a bala perdida assassinar uma criança brasileira, essa desmoralização sobre o Exército vai ser tão forte quanto a desmoralização dos 21 anos de ditadura. E a gente não percebe que o Exército deve ser tratado com uma certa sacralidade. É a instituição que defende a pátria e não que corre o risco nas ruas de assassinar crianças. E quando um bandido matar um soldado brasileiro, em pleno território brasileiro, o que a gente vai dizer? Vai liberar o exército a sair assassinando os bandidos? Vai calar diante de um soldado nosso morto no território brasileiro? E a gente não está assustado com o fato de ter exército e marinha lá nas favelas do Rio de Janeiro. Mas tem uma outra, senador, tem uma outra guerra civil, que é a rebelião que tomou conta do povo brasileiro descontente com o andamento das coisas. Esse país está vivendo uma rebelião. Foram 350 ônibus queimados este ano. Eu nem falo de junho para cá. Nem na Síria tem 350 ônibus queimados nos 2, 3 anos de guerra civil. No Iraque, não tem 350 ônibus queimados. Nós temos. E a gente vê isso com naturalidade, porque não tem o FMI dos ônibus, não tem a FIFA dos ônibus. E aqui nós não despertamos para saber que isso é prova de uma tragédia muito séria, que é o descontentamento profundo da população, indo às ruas gritar. Mas esqueçamos a queima de ônibus, a depredação de vidraças por aí afora. Tomemos as centenas de manifestações pacíficas que ocorrem semanalmente no Brasil. Percebamos que isso está inviabilizando o bom funcionamento do país. Você sai de casa para ir a um trabalho, não sabe se vai chegar, porque não sabe se tem manifestantes na estrada. Nunca se sabe. Você leva uma mercadoria para um porto, não sabe se vai chegar, não só pelo engarrafamento, mas também porque pode ter manifestantes na estrada. Você vai pegar um avião no aeroporto, não sabe se chega a tempo, porque tem manifestante na estrada. O Brasil está numa rebelião, e isso não está nos assustando. Nós precisamos despertar.
Não tem FMI de rebelião do povo descontente. Não tem FIFA do povo descontente na rua. Despertemos nós próprios para essa realidade de um país que parece estar se desfazendo quando a gente observa com cuidado o noticiário na televisão, lê nos jornais, ouve na rádio ou conversa com os amigos. Há um desfazimento do tecido social brasileiro. E esse desfazimento está levando a que o país fique mais caro, menos eficiente, descontente ainda mais, e a gente não está se assustando. Eu vim aqui, senador Paim, para falar desse susto que eu sinto por não estarmos assustados com a realidade que nós vivemos. E o meu susto ao ver que nos assustamos com o vozerio dos representantes da FIFA manifestando atraso nas obras dos estádios. Eu creio que é hora do Brasil se assustar. Se assustar para evitar a tragédia. A tragédia, por exemplo, de querer acabar com a rebelião do povo na rua descontente através da força, como estão tentando com a polícia, e provocando mais descontentamento, provocando mais rebeliões, quando policiais, para impedir uma manifestação, mata, bate, aumenta a rebelião. A rebelião é controlada atendendo o que o povo quer. Melhore os serviços públicos e as pessoas não vão mais ficar na rua fazendo manifestações para cuidar de atrapalhar o trânsito, de tal maneira que mostre que existem. Nós precisamos despertar, senador Paim. E ainda é tempo de despertar. Mas não sei até quanto tempo isso vai levar. É isso, senhor presidente, que eu tinha para falar, mas não posso deixar, embora não seja tanto mudando de assunto, porque tem a ver também com o descontentamento do povo, que hoje comemora-se um aniversário, 40 anos da queda do regime salazarista em Portugal. Comemora-se 40 anos da Revolução dos Cravos, que é o resultado de uma explosão, a explosão de um descontentamento profundo para mudar os rumos. Foi o fruto da insatisfação que atingiu a sociedade brasileira. Na fase final havia enorme saturação com a guerra que se levava na África, transformando-se em problema social. Os filhos dos portugueses tinham que ir lutar. Quase metade do orçamento do país era esforço para a guerra. O que é que isso tem de semelhança com hoje aqui? Vou repetir. Os filhos dos portugueses tinham que ir lutar. Os nossos não estão indo lutar. Estão morrendo aqui dentro. Eles não vão morrer na África como os soldados portugueses no tempo do Salazar em defesa do colonialismo. Eles morrem aqui dentro. Ou por um desvio de vida que levou-os ao crime, ou por estarem no lugar errado e levar uma bala. Metade do orçamento de Portugal era usado para guerra. Nós não temos guerra. Mas quanto por cento do nosso orçamento é usado para corrigir os erros que não permitiram as coisas funcionarem bem? Um economista, Raul Veloso, considera que 65% dos recursos hoje do Brasil são gastos no que ele chama grande folha, que são as transferências que o governo tem que fazer para pessoas porque cometemos erros de não nos preocuparmos com essas pessoas. Nós temos que pagar os salários, é verdade, mas nós temos que pagar bolsas, nós temos que pagar aposentadoria por conta de não usar bem o dinheiro da aposentadoria no momento certo. Nós estamos hoje gastando um dinheiro enorme, um orçamento enorme, por conta de não ter feito o dever de casa na hora certa. Se tivéssemos colocado as crianças brasileiras na escola nos últimos 30 anos, eu nem falo depois da abolição da escravatura, que era o certo, nós não precisaríamos de Bolsa Família. Se tivéssemos um sistema eficiente na economia e um sistema previdenciário que aplicasse bem o recurso, não precisávamos de déficit no Tesouro pagando a aposentadoria. Se tivéssemos feito a reforma agrária na hora certa, não precisávamos ter
o fluxo imenso de dinheiro que o governo tem que gastar, e felizmente gasta, com a aposentadoria rural. Não precisaríamos ter os gastos que temos com atendimento social por falta de cuidado antes. Nós erramos. E erramos porque não despertamos na hora certa. Como Portugal não despertou na hora certa para o custo do colonialismo, nós não despertamos agora para o custo do nosso colonialismo interno. O de Portugal era na África, o nosso é contra os pobres. O de Portugal era mandando tanques de guerra para a África, o nosso é não cuidando do transporte público. Isso é uma forma de colonialismo. Colonialismo contra os que precisam de transporte público. E não fizemos. Eles tinham que fazer hospitais de campanha na África, nas condições trágicas de um hospital de campanha. Nós não temos guerra na África. Nossos hospitais são de campanha, ou até piores do que hospitais de campanha em muitas guerras do mundo. Nós temos um colonialismo interno que começa a reagir nas colônias internamente com as rebeliões nas ruas. Na África fizeram guerrilhas contra os portugueses. No Brasil, faz-se manifestações nas ruas contra o estado de coisas que estava aí, contra a corrupção generalizada, contra os serviços que não funcionam, contra a escola abandonada, contra a saúde que não atende corretamente os doentes. Nós deveríamos olhar para Portugal, nesses 40 anos da Revolução dos Cravos, primeiro para felicitar nossos irmãos portugueses por aquele belo gesto em que rasgaram com o colonialismo, rasgaram com o fascismo e construíram uma república diferente. Nós precisamos construir a nossa república. Nós precisamos despertar para o nosso colonialismo interno, para os nossos erros, sem precisar de FIFA, sem precisar de FMI, pura e simplesmente pela vontade do povo brasileiro, que nós, os políticos, não estamos ouvindo bem. Cada 4 anos nós vamos à praça pedir que eles ouçam a gente. Eles ouvem e votam. A gente toma posse e esquece de ouvi-los. Porque se ouvíssemos, eles não estavam precisando ir para a rua todos os dias. Eu disse aqui, na época de junho, que depois daquelas manifestações de 100 mil e outras, o povo voltaria para casa, mas continuaria mobilizado por meio das redes sociais. E que no lugar de uma manifestação de 100 mil, nós teríamos 1000 manifestações de 100 pessoas. E que 1000 manifestações de 100 pessoas é mais grave para o bom funcionamento da sociedade, perturba mais do que uma só de 100 mil. A de 100 mil você sabe onde vai ser, que horas vai ser, quando termina e as pessoas voltam para casa. As atuais 1000 manifestações de 100, ninguém sabe onde vai ser a de amanhã. Qualquer um da gente pode ser surpreendido por ela. E elas não param, elas se substituem umas por outras. Hoje nós temos 1000 manifestações de 100 a cada período de tempo. E vão continuar, porque nós não estamos escutando as vozes daqueles que sofrem o colonialismo interno, que corrói a sociedade brasileira, como o fascismo e como o colonialismo português corroeu a sociedade portuguesa até a grande explosão da Revolução dos Cravos, no dia 25 de abril de 1974. Nós não temos FMI, nós não temos FIFA para despertar do nosso colonialismo, mas nós temos os irmãos portugueses. Nós temos a Revolução dos Cravos como um exemplo de que aqui nós podemos também fazer a construção de uma república sem colonialismo externo, como eles, ou interno, como é o nosso brasileiro. Era isso, senhor presidente.